né, da sociedade. Bom, a chamada Estado Antigo, ele representa uma forma de Estado, ou seja, de uma organização política, em que as pessoas, vamos dizer, se organizaram e foi caracterizado pelo chamado Estado teocrático. Teocrático, teu de Deus, né, crático de governo, então nós vamos ter uma autoridade política associada a uma divindade. O que isso significa? Significa que a autoridade, ela era considerada não um ser humano, mas uma designação divina. Tá? Muito mais do que pensar nos reis, né, que eram considerados, vamos dizer assim, ungidos para tal missão, nós estamos falando de autoridades que eram considerados deuses, né, divindades. Aí nós vamos ter na história antiga, por exemplo, o Império Babilônico, né, com Nabucodonosor, né, que era considerado praticamente um semideus, os faraós, que também eram considerados divindades. Então, nós vamos ter figuras ao longo da história, no chamado Estado Antigo, em que as autoridades eram consideradas divindades, tá? A essa forma de organização dá-se o nome de Estado teocrático. Quando nós vamos ter o Estado grego ele já vai mudar um pouco. O Estado grego, na Grécia, a Grécia se organiza de uma forma distinta. Nessa organização distinta, os gregos, lembrando que a sociedade grega era uma sociedade escravocrata, né? Então, como a maioria das civilizações antigas, possuía ali o domínio sobre outros povos. Então, esses outros não tinham essa participação no ágora, tá? Mas, de certa forma, é um momento, vamos dizer assim, em que a organização política ela assume uma configuração distinta. O Estado romano. No Estado romano, nós vamos ter o imperador e vamos ter a figura, sim, né, de uma autoridade que quase que se assemelha a uma divindade, né? Porque o imperador romano tinha praticamente poder absoluto. No entanto, ele era visto como ser humano. Não é à toa que vira e mexe morria um imperador romano, né? Então, os próprios familiares, era comum existir o assassinato de um familiar contra o outro, porque a linha sucessória era uma linha de parentesco, então eles assumiam o poder. Né? No entanto, no Estado romano também vai ter, apesar de ser Roma e não Grécia, mas vai ter a figura do Senado também. Então, isso é interessante por quê? Porque a gente começa a ver que as civilizações começam a assumir outras formas, ou seja, o poder não tão mais centralizado na figura de uma única pessoa, tá? Mas começa a haver uma consulta, um poder consultivo. O Senado, por exemplo, tanto na Grécia quanto em Roma, não tinha o poder deliberativo, tá? O poder deliberativo, ou seja, de falar o que vai acontecer, de decidir, ele cabia ao imperador, tá certo? Ele cabia ao rei, né? Na Grécia cabia ao imperador romano, ele cabia ali, mas nós vamos ter uma instância consultiva que aconselhava essas autoridades máximas e que, claro, vamos, já que nós estudamos sobre grupos de pressão, é óbvio, né, e é certo dizer que o Senado formava um grande grupo de pressão. Ou seja, o Senado ali, ele tinha um papel muito importante, tá? E aí nós vamos ter, por fim, o Estado medieval, né? Lembrando que no período feudal, caracterizado pela estratificação social, você não tinha essa mobilidade social a partir do dinheiro, que é algo que nós conhecemos hoje, tá? Nós vamos ter o rei, os feudos, e uma característica muito forte do Estado medieval vai ser a presença da Igreja-Estado. Ou seja, nós vamos ter a igreja com poder político. E em um dado momento, esses poderes eles se confundem. Por exemplo, uma pessoa ser excomungada da igreja implicava necessariamente na pessoa ser excluída da vida social. Hoje, por exemplo, você pode não ter ou professar religião alguma, né? E você ainda assim é um cidadão brasileiro, né? Tem CPF, pode passar em concurso, pode votar, etc. Na época, não. Os cidadãos, né, vamos dizer, iam contra os dogmas da igreja, daquilo que a igreja pregava, né, que questionavam o poderio da igreja, eles tinham os seus direitos civis cancelados. Então, o direito de ir e vir, de votar, eram pessoas que, vamos dizer, eram retiradas da vida pública. Então, a igreja ela tinha poder político. A maior característica do Estado medieval vai ser essa fusão entre a questão civil e a questão religiosa.
tá? Então, nós vamos ter como grande exemplo dessa época Martinho Lutero. Então, quando Martinho Lutero escreve as suas teses contra a igreja, né, e é excomungado, Martinho Lutero é retirado do convívio social. Então, não só ele, quanto todos aqueles que apoiaram Martinho Lutero, que vem da origem ao movimento da Reforma Protestante. Então, nós vamos ter a característica da igreja como uma característica de um poder político. Fora isso, a igreja tinha um poder semelhante aos tribunais. Os tribunais de inquisição eram tribunais de julgamento. A pessoa podia ser condenada à perda da sua liberdade, podia ser condenada a chicotadas, a tortura, podia ser condenada à morte, inclusive, que foi o que aconteceu com diversos cientistas, diversas pessoas que começaram a questionar o fato da igreja defender que a Terra era o centro do universo, né? Então, quando vem outros questionando isso, foram mandados para a fogueira, foram condenados a rever as suas teses, a se retratar publicamente. Então, essa característica de Estado, de organização, foi uma organização que elevou em demasia o poder da igreja. Tá joia? Deixa eu ver aqui que eu tinha ouvido um barulhinho lá atrás, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se alguém pediu para entrar. Acho que não, né? Aí, repito, tá? Caso alguém queira falar, tenha necessidade de comentar, não comenta no chat não, tá? Fala, porque para mim vai ficar ruim tá vindo para cá, porque eu estou fazendo a apresentação lá, né? Tá bom? Então, caso vocês queiram falar alguma coisa, tá? Vocês podem conversar. Então, vamos continuar. Bom, então, essas são as formas que se chamam e que se denominam de Estado antigo, tá certo? Por que antigo? Porque, na verdade, nós vamos ter uma mudança radical nessa forma de Estado, tá? Nós vamos ter uma chamada reforma no Estado moderno, tá certo? Que vai se caracterizar pela presença do absolutismo, tá? O que é o absolutismo? O absolutismo é uma forma de governo que ainda tinha o rei, vamos dizer, com aquela ideia de unção divina, tá? Ou seja, o rei era alguém, vamos dizer, ungido por Deus. Então, assim, ir contra o rei era ir contra Deus. Aquela figura, né, da herança, principalmente predominante da Europa, da herança judaico-cristã. Mas a igreja, diferente do absolutismo, é diferente do Estado medieval, o Estado absolutista é diferente do Estado medieval, porque o Estado absolutista, ele não tem a figura da igreja tão forte. E isso foi uma grande característica herdada pela Reforma Protestante. Porque quando Martinho Lutero ele questiona o poderio da igreja, quando Martinho Lutero questiona os dogmas da Igreja Católica e rompe com a Igreja Católica, e com ele levam muitas pessoas da Igreja Católica e arrebanha muitos fiéis, né, dispostos a serem excomungados também, como foram, né? Isso causa um racha na Igreja Católica. Então a Igreja Católica perde poder. A partir do momento que a Igreja Católica perde o poder do rei continua como poder político, mas a Igreja Católica, aos poucos, vai se reduzindo para ocupar o espaço apenas religioso. E isso acontece principalmente quando, na Europa, nós vamos ter uma ruptura da Inglaterra, que vem a ser o primeiro Estado protestante, o primeiro país a se autodeclarar protestante, tá? Isso pela ideia do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele, na verdade, ele queria se divorciar da esposa dele e casar com Ana Bolena, né, uma outra mulher. E a Igreja Católica, como vocês bem sabem, até hoje não permite dois casamentos religiosos. E um rei não poderia jamais estar ou elevar alguém à qualidade de rainha sem estar casado. O que o rei Henrique VIII faz de uma forma muito esperta? Ele proclama a religião oficial da Inglaterra, o protestantismo, e se casa no protestantismo com Ana Bolena. Se divorcia, então ele fica casado na Igreja Católica com a Rainha Maria e com Ana Bolena na Igreja Protestante. E se divorcia da Rainha Maria. Então, é aí que começa, vamos dizer, o grande racha. Porque quando a Inglaterra ela surge
como um Estado protestante, a Inglaterra com poderio tremendo, a Igreja Católica, vamos dizer, sofre um baque tremendo. Né? E o protestantismo começa a se configurar como uma grande religião, tá bom? E aí nós vamos ter essas revoltas, né, que vão mexer. Aqui eu deixei em destaque a Revolução Francesa, porque quem quebra o Estado absolutista é a Revolução Francesa. É a partir da Revolução Francesa que nós deixamos de ter predominantemente governos exercidos por reis, pela essa linha sucessória de sangue, e passamos a ter as chamadas eleições, porque um dos fatos da Revolução Francesa foi retirar o rei, né, e não aconteceu só na França, ou seja, na França começou, mas a Revolução Francesa foi um movimento que começa na França e explode em todos os outros lugares. Até mesmo hoje, quando a gente fala a monarquia, né, o Estado monárquico da Inglaterra, que tem a Rainha Elizabeth até os dias de hoje, mas, na verdade, se você for olhar o sistema político da Inglaterra, é o parlamentarismo. Tá? Eles não têm um presidente, mas eles têm um primeiro-ministro que tem poder de presidente. E lá, realmente, quem ocupa o poder é o parlamento. E lá são eleições para primeiro-ministro, para parlamento e tudo mais. O rei e a rainha... O rei não, né? Praticamente ninguém conhece o rei Felipe, mas a rainha Elizabeth, o esposo, né, que também é considerado esposo da rainha, né, assim como a linha sucessória, é mais uma questão cultural. Porque, na verdade, interferência nas questões políticas da Inglaterra praticamente é nula. Então, nós vamos ter, vamos dizer, até o período da Revolução Francesa, nós vamos ter a linha sucessória política exercida necessariamente por pessoas de parentesco. Né? Ou seja, a linha sucessória sanguínea, a descendência. Daí a importância dos reis sempre terem filhos, justamente porque a linha sucessória era essa. Vai ser quebrada com o quê? Com a Revolução Francesa, que corta a cabeça literalmente de todos os reis, né? E começa ali uma nova forma de organização política, uma nova forma de Estado. E que forma de Estado é essa? O chamado Estado liberal. Tá? Ou o Estado democrático, liberal democrático. Por quê? Porque nós vamos ter como principal característica a transitoriedade do poder. Ou seja, enquanto o rei ele exercia o seu governo, né, enquanto ele vida tivesse, nós vamos ter no Estado liberal a transitoriedade do poder. Ou seja, a partir do sufrágio universal, do voto, nós vamos ter um poder exercido de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, como alguns países ainda possuem. Correto? Então, nas reformas do Estado moderno, geralmente o que a gente vai ver é um período de opressão, ou seja, o que levou à Revolução Francesa? Levou à fome extrema, à miséria extrema, né? Então, a situação da França era caótica no período pré-Revolução Francesa. Ninguém estava satisfeito com a coroa, satisfeito com os gastos exorbitantes da nobreza. Fora isso, claro, como o comércio começa a ser difundido, surge uma nova classe de pessoas com dinheiro, mas sem participação política. Porque só quem tinha participação política era a nobreza, e a nobreza era parentesco, ou títulos concedidos pela nobreza. Então, o que essas pessoas, os novos ricos, começam a fazer? Impulsionar uma reforma de Estado, ou seja, quebra aqui e ergue ali, né? Como se fosse uma casa. Então, uma reforma de Estado na qual eles pudessem ter vez política. Tá? Então, geralmente, a história, vamos dizer assim, de transformação de organização social, ou seja, a chamada reforma do Estado, ela começa com um período de opressão, uma revolução, e aí vem a reforma. E aí a sátira está aí, né? Porque, na verdade, a reforma a gente volta para o ponto de onde partiu, mas essa reforma, ela seria, vamos dizer, um atendimento a uma necessidade do momento. Tá certo? Então, toda vez que a gente vai ver essas mudanças, sempre vai ter um episódio. Lembra do que a gente falou no Estado medieval? Então, o que caracteriza a mudança do Estado medieval para o Estado absolutista? Justamente a crise da Igreja Católica. Porque até então a Igreja Católica estava com todo o poderio político. Então, foi com a reforma protestante, promovida por Martinho Lutero, que não tinha uma intenção de mudar a parte política, né? Atacou ali o âmago da teologia. Foi a partir disso a Igreja Católica perdeu o poder e automaticamente sai de cena dessa linha de participação mais incisiva na vida política, ok? Então,
Esses conceitos, né, vocês podem ver que é carregado de história, é para a gente compreender as diferentes organizações sociais, né, políticas, que as sociedades assumiram ao longo do tempo, tá? Como eu falo e repito, não é que você concorde ou não concorde ou que pensa diferente, não se trata disso, se trata o rumo que a humanidade tomou. Então, o rumo que a humanidade tomou ao longo do tempo foram esses, tá? E esses conceitos são importantes que vocês compreendam, porque mesmo nas provas, né, no Enem, tudo, isso cai bastante, né? Essas características, tá bom? E aí, claro, nós vamos ter, dentro da linha política, tá certo? Abordagens a partir da Revolução Francesa. Na verdade, não vou dizer a partir da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela foi nutrida de uma ideia. Antes das pessoas derrubarem a monarquia absolutista, elas tinham uma ideia do que elas queriam construir no lugar. Por exemplo, imagine uma casa. Tá lá uma casa, você sabe que a casa está toda defeituosa, a casa, o modelo já não atende mais a tua necessidade, então você vai derrubar uma casa. Mas a sociedade não derrubou uma casa sem antes ter um plano de qual modelo de casa eles queriam construir no lugar. Então, antes de ter a Revolução Francesa propriamente dita, que foi aquele movimento de tomada do Palácio de Versalhes, de tomada da Bastilha, né, que são monumentos políticos na França, antes deles assumirem o poder na força e cortarem a cabeça de todos os reis e dos seus descendentes, para não ter, né, ninguém que requeresse o trono. Então, antes disso acontecer, houve uma ideia alimentada. Então, assim, o Estado absolutista não funciona. Essa sucessão de poder não funciona. O governo centralizado no rei não funciona. O que é que pode ser esse novo sistema político? E aí começam a alimentar a ideia, tá certo, da chamada democracia como nós conhecemos hoje. Uma das características da democracia, por exemplo, que nós temos é a questão da repartição do poder. Ou seja, quando é que surge essa ideia de nós termos o executivo, o legislativo e o judiciário, justamente alimentado pela ideia de que essas três funções estavam na mão do rei e que isso é muito poder para uma pessoa só. Então, o poder político deveria ser dividido entre instâncias. Aí cria-se o executivo na figura do presidente, o legislativo na figura dos deputados, senadores, ou seja, aquela instância ali inspirada muito em Grécia e Roma, e nós vamos ter o STF não, o judiciário, né? Que aí o STF, os STJs, todo o sistema judiciário simbolizando toda essa parte da justiça, do julgamento, que antes quem julgava era o rei, né? Então, tudo isso, quem fazia a lei era o rei, quem julgava era o rei, quem executava era o rei, então era muito poder na mão de uma pessoa só. Então, antes de existir a Revolução Francesa, existia uma ideia por trás da Revolução Francesa, tá? E essa abordagem a gente chama de abordagem contratualista, tá certo? Então, o que é uma abordagem contratualista? Vamos dizer, uma ideia, é ideológico, né? Então, é uma ideia de que o Estado, ou seja, essa organização política, ela tem um contrato assinado com você, indivíduo, tá? E quais são as regras desse contrato, tá? Então, assim, em alguns momentos, o absolutismo, ele vai pegar essa ideia e vai dizer assim, não, o Estado, ele tem uma divisão de direitos e deveres com você, mas o Estado assume uma figura muito grande. Então, nessa abordagem contratualista, nós vamos ter pelo menos 3 autores que falam sobre isso, tá? Porque no Estado absolutista, vale dizer, apesar do rei centralizar o poder, mas começa a existir uma separação entre o que é público e o que é privado. O que significa? Antes a riqueza toda era do rei e pronto. Né? No Estado absolutista, o rei começa a destinar uma parte daquilo que é arrecadado da população para devolver em obras, né? Construção de estradas, pontes, etc. Né? Então, isso, né, vamos dizer assim, dá uma origem a um Estado contratual.
Thomas Hobbes, que vai ser o primeiro autor, né? E aqui eu repito, a gente está fazendo uma visão geral, depois a gente mergulha em cada um, tá bom? Mais adiante. Então, Thomas Hobbes, ele defendia a cessão total de direitos. O que é total de direitos, né? Que assumia a figura do chamado Leviatã, que é um grande monstro marinho, né? Que até a Bíblia cita, não que exista, é uma figura mitológica. Né? Então, essa cessão total de direitos, o que significaria? O Estado tem um contrato comigo, mas eu devo ceder totalmente os meus direitos para que o Estado tome conta de mim. Essa é uma abordagem que, vamos dizer, o absolutismo assumiu e que Thomas Hobbes defendia. Por isso que eu digo, gente, as visões acerca de como deve funcionar a parte política, elas são muitas e diversas. Então, nós vamos ter aqueles que defendem, sim, o absolutismo, tá certo? Que defendem a estrutura de um Estado totalmente forte. E Thomas Hobbes era um deles, que dizia, não, o cidadão não deve ter direitos, não. É dele a frase, o homem é lobo do próprio homem, que muitos por aí já viram. Né? O homem é lobo do homem. Ele diz que se desse poder para o homem devoraria o outro, sem pensar. Então é necessário uma figura política de Estado muito forte, tá? E cidadãos mais frágeis para que haja uma harmonia. Isso era a ideia dele, tá? John Locke. John Locke já é outro autor que, vamos dizer, vai alimentar uma ideia de uma democracia da forma como nós conhecemos. Uma cessão parcial de direitos, ou seja, eu cedo parte dos meus direitos. Por exemplo, vingança de sangue. Se alguém vai lá e mata o meu parente, no passado eu ia lá matava também, né? Olho por olho, dente por dente. O que John Locke defendia? Não. Por exemplo, essa parte do poder político, da justiça, deixa para o Estado, né? E o que a gente fica? A gente fica com o voto, a gente fica com o direito de ir e vir, etc, etc. Tá? Então, John Locke defendia essa seção parcial de direitos que vai alimentar muito a ideia de democracia que hoje nós temos, que são aqueles direitos, vamos dizer, individuais e, em contrapartida, os direitos coletivos. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, ele, na verdade, ele foi conhecido como utópico. Utopia é um lugar que não existe, né? Um lugar nenhum. Ou seja, ele foi conhecido por idealizar um sistema, uma sociedade ideal. E nessa sociedade ideal, né, na verdade, o Estado deveria garantir para o ser humano a volta ao estado natural dele. Porque é dele a frase de que o homem é bom por natureza. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, Jean-Jacques Rousseau tinha uma visão de que o homem nasce bom. E quando é que ele se corrompe? Justamente quando ele entra em sociedade. Na desigualdade, na miséria. Então, o que é necessário que o Estado faça? Que o Estado devolva essa bondade para o homem. E isso só se consegue a partir de um estado de total igualdade, que vai dar origem, vamos dizer, vai alimentar um pouco, claro, da democracia, mas vai dar origem ao chamado socialismo. Ou seja, o que é o socialismo, gente? Para além do que a gente vê que se diz socialista, vamos para os conceitos, tá? O que é o socialismo? É a ausência de classes sociais. O socialismo é isso. É a ausência de classes sociais, ou seja, você não tem a classe A, B, C, tarará, de acordo com a renda, porque todos seriam iguais, de fato, tá certo? Então, Jean-Jacques Rousseau defendia isso, e essas ideias foram, né, e alimentaram muito também essa questão. Quem foi que alimentou mais a Revolução Francesa? John Locke. Então, as ideias de John Locke com o Estado democrático, né, alimentado com outros autores, como, por exemplo, o Barão de Montesquieu, que escreveu sobre os três poderes. Então, vários desses pensadores alimentaram o ideal que culminou na Revolução Francesa e construiu o Estado da forma como nós nos conhecemos. Né? Então, se hoje a gente vê ali, tem o Congresso, tem o Palácio do Planalto, tem o STF, né? Se hoje a gente tem Constituição, se hoje nós temos o voto, né, de 4 em 4 anos, tudo isso veio lá atrás, 2 séculos para trás, pode puxar, e aí você vai ter os grandes pensadores alimentando essa ideia. Lembrem-se sempre, né? Então, todos os que criticam o Estado têm uma ideia de como o Estado deve ser. Então, é a chamada reforma. É como se você olhasse a mesma casa, eu, você e outro, olhasse a mesma casa e cada um de nós quisesse reformar a casa. Mas cada um de nós tem uma proposta diferente para reformar a casa, ok? A proposta que vigorou foi a de John Locke, né, em boa medida, e hoje nós, a maioria dos países, né, eles assumem uma figura de Estado nessas características.
Mesmo sendo a Inglaterra parlamentarista, por exemplo, mas tem eleições, né, tem a questão da Constituição, tudo isso. Então, algumas semelhanças ainda permanecem, tá? A crítica marxista, e aí Marx, né, um outro autor famoso, Karl Marx, surge e ele escreve sobre isso, ele critica o Estado. Aí ele vem criticando, ele diz, essa ideia de Estado que foi construída, que o Estado deve ser mediador dos homens, que o Estado deve promover direitos e deveres, essa ideia é ilusória. Karl Marx dizia essa ideia é ilusória. Por quê? Porque o Estado sempre vai ser o reflexo daqueles que estão ocupando o governo. Então, vamos definir o que é Estado e governo. Estado é a instituição política, é a organização política da sociedade. Governo é quem assume o poder. Numa analogia, a gente pode dizer que Estado é o carro, tá? Figura do carro, e o carro pode ser um Fusca, pode ser uma BMW, pode ser uma picape, pode ser uma F-250, né? Pode ser um Audi, pode ser qualquer tipo de modelo de carro, tá? Quem assume o Estado é quem assume o volante. Aí vai dizer se vira esquerda, direita, se segue adiante, se vai rápido ou se vai devagar, tá? Então, Estado e governo é isso. Então, a crítica de Karl Marx era que o Estado vai sempre ser um reflexo do governo, ou seja, ele nunca vai estar a serviço do povo. Por quê? Porque quem assume o Estado acaba fazendo o que ele quer. Né? Então, aí que ele foi chamado, né, foi chamar o Estado de guarda noturno da burguesia. Quem é a burguesia que Karl Marx falava? A burguesia, ela era a classe dominante, ou seja, aqueles detentores de dinheiro. Então, ele disse, bom, lá atrás, né, ele já olhava e dizia, quem vence eleições é quem tem dinheiro. Você não vai ver um pobre assumindo o poder. Então, quem vence a eleição é quem tem dinheiro. Estando lá em cima, ele vai fazer o que ele quer, vai governar para a manutenção dos privilégios dele. Ou seja, nunca o Estado vai olhar para o povo de verdade. Então, essa era a crítica. E, como eu falei, cada um que olha a casa, que quer derrubar a casa, que quer reformar a casa, tem uma ideia de como essa casa nova deve ser. E Karl Marx tinha uma ideia, que era o chamado Estado socialista e comunista. Aí vamos lá para outro conceito: o que é socialismo e o que é comunismo. Socialismo, ausência de classes sociais. Comunismo, ausência de desigualdade ou de dinheiro, de capital. Então, o que era o Estado comunista? Era chegar num Estado em que, de fato, existisse um amplo compartilhamento de tudo aquilo que é produzido. Tá? Então, o que Karl Marx, na época, pensava? Ele via as fábricas e ele dizia assim, em vez de ter o dono da fábrica e os trabalhadores da fábrica, deveria ter todos os trabalhadores da fábrica serem donos da fábrica. Então, eles produziam, vendiam, comercializavam e o dinheiro que eles arrecadassem era dividido igualitariamente entre todos. Isso vai dar origem ao socialismo e comunismo, tá bom? Por quê? Porque não existiria diferença entre eles e eles partilhariam juntos dessa parte. Essa ideia ela deu origem, por exemplo, à ideia de cooperativa que nós conhecemos hoje. Tem muitas cooperativas, acho que vocês já viram. Então, as cooperativas de lixo, por exemplo, né? O que são? Não tem o dono, não tem quem manda mais, são os trabalhadores, né, que operam a cooperativa, que juntam o lixo, que reciclam o lixo, vendem o lixo e, a partir dessa produção, dividem igualitariamente, né? Sem essa noção de individualidade ou de diferença de poder. É isto. Tá? Então, assim, só que ele pensou isso, gente, para a época. Vale ressaltar que hoje a esfera de trabalho mudou demais. O desenvolvimento tecnológico, ou seja, você não tem mais trabalhadores trabalhando na fábrica, né? Naquela mão ali. Você não tem, né? Você tem maquinários. O trabalho intelectual cresceu demais. Na época, o trabalho era muito mais físico do que intelectual. Hoje em dia, né, nós vamos ter o chamado capitalismo financeiro, ou seja, as bolsas de valores, né? O dinheiro ganhou uma noção abstrata. Então, quando a gente olha a teoria de um autor, a gente precisa olhar a forma como estava a sociedade na época. Com certeza, se Karl Marx olhasse a sociedade hoje, talvez ele revisasse a teoria dele. Por quê? Porque a teoria dele hoje é inexequível. Quando você observa o que a sociedade se transformou e como ela se complexificou, é praticamente impossível você, de novo, pensar em tudo funcionando na forma de cooperativa.
né? Porque nós nos dividimos em tantas profissões, em tantas competências específicas profissionais, que é praticamente impossível você desenvolver um sistema parecido, tá? Então, enfim, né? Diante disso, aqui está algumas das visões. E há quem defenda, como a gente já comentou, há quem defenda a total inexistência do Estado. Tá? Ou seja, de realmente acabar com o Estado, os chamados anarquistas. E as variações do anarquismo. A variação do anarquismo é o Estado realmente se autogovernando. E aí ele tem, vamos dizer, uma base ideológica também, tá certo? Aqui, por exemplo, nós vamos ter o que a história da humanidade passou, tá? Aqui nós estamos já perto do nosso horário, né, que geralmente gira em torno de 60 minutos, mas eu quero explicar para vocês essas reformas do Estado moderno, para a gente entender, pelo menos, primeiramente, alguns conceitos. Como eu disse, aqui uma apresentação geral de conceitos, e aí nós vamos mergulhando em cada um ao longo do ano, tá? Então, nós temos aí o liberalismo, né, que foi uma corrente teórica muito forte que surgiu junto com a Revolução Francesa, que defendia o livre mercado, a teoria de Adam Smith. Então, Adam Smith dizia: não é necessário Estado, porque a economia se autorregula, é a mão invisível da economia. A lógica é oferta e demanda. Ninguém vai vender picolé lá no Alasca e ninguém vai vender casaco de pele em Rio Branco, Acre. Então, a economia não precisa de regulação, ela automaticamente se regula. E o Estado e o mercado, na verdade, consegue fazer isso. Então, o Estado chamado liberal tinha essa característica de livre mercado ou livre concorrência, que depois, vamos dizer, foi incorporada às ideias de hoje, como o Movimento Brasil Livre, né, como tantos outros que são, né, tem o deputado Kim Kataguiri também, que ele também é anarcocapitalista, ou seja, o que é o anarcocapitalista? É a redução praticamente a zero do Estado com um mercado comandando. E essa lógica, vamos dizer, ela tem origem lá na teoria clássica de Adam Smith, tá? Então não é algo recente. Tem variações, né, de acordo com a contemporaneidade, mas não é algo recente. Então, dentro da lógica de livre mercado e livre concorrência, deixar fazer, né, que é o do francês laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar fazer, deixar passar. Tá? Então, a ideia era o Estado cada vez mais mínimo, quase com nada, tá certo? E deixar que a economia regulasse, né? E isso tem uma forte, né, está fortemente alicerçado com a igualdade civil, ou seja, com a questão da liberdade do indivíduo, tá? Então, o liberalismo, tá certo, vai ter essas características e o mundo vivenciou isso. Quando a gente fala mundo, por favor, compreenda-se que não é todo o mundo, né? Porque nós vamos ter África, Ásia, com outras organizações ou variações, mas quando a gente fala mundo, nós estamos falando de um sistema que predominou em muitos países, principalmente você pegando o Ocidente, tá? Então, caracterizado pela divisão de poderes, ou seja, continua existindo a divisão de poderes, tá? O voto, o sufrágio universal, ou seja, continua como característica, e a igualdade civil e a soberania das leis, ou seja, a Constituição como sendo a Carta Magna. O mundo vivenciou isso, o chamado Estado liberal, né? Só que qual foi o problema que gerou uma mudança nisso, tá? Foi o movimento dos trabalhadores. Porque quando você coloca a questão da oferta e demanda e do mercado comandando, começaram a surgir alguns problemas, entre eles a estrita exploração do trabalhador. Então, quando é que a gente vai ter o Estado liberal, né? Principalmente com a livre concorrência e livre mercado? Ausência de leis trabalhistas, ausência de fiscalização do Estado, ausência dessa mediação. Então, o Estado estava bem encolhidinho, estava bem ali só na Constituição, no voto, aquela coisa assim bem centrada, não se metia nas relações de mercado. O mundo vivenciou isso. Qual foi o problema? Que nós começamos a ter jornadas de trabalho sem referência, ou seja, 16, 20 horas de trabalho, os começaram a não ter, a sofrer essa proteção, porque quando você vivencia a desigualdade socioeconômica, você vai ter um grande grupo de pessoas disposto a trabalhar por tudo, ou por pouco ou nada. Então, cada vez mais a exploração do trabalhador, e aí começam a surgir os movimentos trabalhistas pedindo o Estado, pedindo a intervenção do Estado, pedindo que o Estado faça a mediação, entendem? Então, foi aí que começou a mudança. E isso vai dar origem, em alguns países, à Revolução Socialista. Ou seja, em alguns países, como a Rússia, por exemplo, descamba.
tá? Vai para uma revolução socialista inspirada nas ideias de Karl Marx. Lembrem sempre, eu estou batendo nessa tecla, todo mundo, Estado é aquela casa que todo mundo olha e quer reformar, né? Então, assim, todo mundo acha que quer ser diferente, né? Que deve ser diferente do que está. Só que o olhar dessa casa, você não vai lá reformar e derrubar para depois pensar o que vai construir, não. Essa alimentação, ela vem lá atrás, tá certo? Então, Marx já estava, né, instigando a classe trabalhadora, né? Quando ele escreve o manifesto do Partido Comunista, trabalhadores de todo mundo univos, ele está chamando para uma revolução socialista. E alguns países foram, tá? Então, o que que acontece? Você sai da livre concorrência e livre mercado e pá, né? Agora, em alguns lugares isso aconteceu, em outros não, tá? Então, o movimento dos trabalhadores, ele vai gerar, na maioria dos países, o chamado welfare state. O que é o welfare state? O estado do bem-estar social. O que é o bem-estar social? Significa aquele estado que não mais vai estar lá no cantinho dele, encolhido, deixando a economia mandar em tudo, mas que ele vem. E quando ele vem com força. Quando ele vem na categoria de estado protetor do cidadão e promotor de direitos. Aí é que, a partir do movimento dos trabalhadores, começa a surgir um Estado robusto, tá? Que começa a garantir leis, direitos trabalhistas e fiscalização no cumprimento desses direitos. Ou seja, o Estado intervém na economia e, como diz o Acriano, de com força. Então, o Estado ele vem, intervém e fecha ali, tá certo? E aí nós vamos ter um Estado, vamos dizer, caracterizado principalmente por algumas ideias como John Keynes, tá? John Keynes, ele vem a ideia da distribuição da riqueza socialmente produzida. Aí você diz, professora, que palavreado difícil, eu não sei o que é redistribuição da riqueza socialmente produzida, mas você já deve ter ouvido falar no Bolsa Família. O que é o Bolsa Família, se não a redistribuição da riqueza socialmente produzida? Ou seja, tudo aquilo que é produzido, de tudo aquilo que é produzido, o Estado diz, espera aí, tem uma galera que não contribuiu, que não pode contribuir, que está em situação de vulnerabilidade social. Pega um pouco desse dinheiro e distribui para eles. Renda mínima. Entende? Então, o John Keynes começa a propor ações de redistribuição dessa riqueza socialmente produzida, considerando a ampla desigualdade social. Gente, são ideias. Aí, às vezes, a gente pensa, né? A gente olha, é o Bolsa Família, é o Bolsa Escola, o Vale Gás, né? Tantas outras coisas. Agora é Bolsa Brasil, acho que é Bolsa Brasil, né? O nome agora. Cada governo dá o seu nome, né? Mas a lógica é a mesma, né? E é lá atrás que vem, né? Ou seja, dessa ideia de que pela desigualdade social nem todo mundo consegue produzir, mas precisa receber, tá certo? E há quem concorde e há quem não concorde, tá? A ampla participação no estado da economia, só que aí nós vamos dizer, rapaz, teve um problema aqui também. Não foi só lá no liberalismo, ou seja, soltou a corda da economia, deu problema. Junta a corda. Estado forte de novo, problema. Qual foi o problema? Superendividamento do setor público. Porque se o Estado amplia as funções dele, ele amplia a estrutura. Quem é o Estado? O funcionalismo público. São os ministérios, são as secretarias. Se você precisa fiscalizar uma empresa, você precisa do fiscal do trabalho, né? Então, você precisa contratar gente. E esse dinheiro não cai do céu, esse dinheiro é dos impostos. Ou seja, o que é arrecadado, além de haver a redistribuição da riqueza socialmente produzida, os amparos sociais, você precisa também pagar a estrutura do Estado para funcionar, que não é barata, né? E isso levou a um superendividamento do setor público. Como eu estou dizendo, isso aqui não é teoria, não. O mundo vivenciou isso. Então, nós vivenciamos, e aí vamos falar de Brasil, nós vivenciamos esse período, principalmente na década de 80. Vocês não eram nascidos, né? Eu era criança, mas ainda lembro que estava uma situação muito parecida com o que está acontecendo hoje, dessa questão da inflação. Você comprava um produto hoje, amanhã o preço estava outro e dinheiro não dava para nada, moeda desvalorizada, né? Então, o que é isso, né? É porque assim, o Estado acabou assumindo uma série de compromissos e a arrecadação foi insuficiente para manter. É como se na tua casa você mora você, seu pai, sua mãe. De repente, adotam mais um irmãozinho para vocês. Aí, de repente, a avó de vocês adoece e vem morar com vocês. De repente,
o irmão da sua mãe, seu tio, perde o emprego, vem morar também. Todo mundo sem renda. E vai o teu pai que ganha um salário mínimo, em vez de sustentar 3, vai sustentar 6. É a mesma coisa, tá? Microeconomia, macroeconomia. O Estado não deu conta. E aí, a partir disso, surgem ideias dizendo assim, rapaz, esse negócio de Estado do bem-estar social não dá certo, não. O Estado superprotetor não dá certo, não. E aí, alguns teóricos, principalmente dos Estados Unidos, né, de Harvard, começam a desenvolver uma nova ideia de como deveria ser a casa. E lembrem, é a casa, né? Tem que reformar a casa. E qual seria a forma? Aí eles resgatam o liberalismo de Adam Smith, mas já sabendo que não, que deu ruim lá atrás, ele disse: não, peraí, não vamos fazer o liberalismo de novo, mas um neoliberalismo. E o que seria um neoliberalismo? Uma releitura do liberalismo econômico, aí vem a escola austríaca juntando, tá? Então, vem Harvard estudando a chamada escola austríaca, diversos autores que começam a defender a ideia do encolhimento do Estado, tá? E como é que você encolhe o Estado? Aquilo que era antes pago pelo Estado privatiza, tá? Algumas atividades que o Estado executa, deixa a iniciativa privada tomar conta e o Estado vai cuidar daquilo que realmente não dá para ser terceirizado. Entendem? Então, a participação restrita do Estado, ou seja, não é o Estado sumindo da economia, como foi o liberalismo, mas o Estado com a participação bem regrada, tá? E redução do investimento dos setores na sociedade, ou seja, Bolsa Família, Vale Gás, essas outras coisas, reduz, encolhe, não dá para atender tudo. Né? Aí, no neoliberalismo, repito, não é só teoria, o Estado vivenciou isso. Estados Unidos comprou a ideia. Os Estados Unidos, né, inspirados e fortemente inspirados, quando fazem a reforma do Estado, eles privatizam a educação superior, por exemplo. Então, eles falam, o Estado, né, público, poder público, dinheiro público, só vai custear os estudos do ensino fundamental ao ensino médio. O ensino superior, quem quiser estudar, vai estudar por conta própria, pagando. Então, quando você começa a ver hospitais, então o SUS, como no Brasil, né, que exames mais caros, mais baratos, não importa. Nos Estados Unidos, não. Eles até têm uma cota de atendimento do chamado hospital público, mas a conta vem para o cidadão. Inclusive, esse foi o grande BO, né, da Covid, justamente por conta disso. Tá? E aí, um dos grandes problemas que está levando à crise do neoliberalismo, dos estados neoliberais, tanto que os Estados Unidos enfrenta protestos, o Chile quase cai, né, com as mudanças, foi o aumento da desigualdade social. Porque a partir do momento que o Estado refreia o investimento no setor público, os pobres, por exemplo, muitos não têm condição de cursar uma universidade paga. Quantos de vocês mesmo teriam, talvez? Né? O pobre adoecendo, por que muita gente morreu de Covid em estados neoliberais, chamados neoliberais? Porque eles não tinham condição de fazer o exame. As dívidas estavam tão altas que eles ficavam em casa até ver se melhoravam e aí acabavam morrendo, porque agravava a doença, tá? Então, não é incomum relatos, não foi incomum relatos de vários cidadãos questionando a dívida quando chegava era de quase R$1 milhão, né? De reais não, de dólares, chegando pelo tempo de internação que estiveram pela Covid. Então, enfim, gente, eu vou encerrando por aqui, né, pelo nosso tempo. Na próxima a gente vai continuar, né, esse debate, mas olha só, quando a gente observa, né, essa mudança de Estado, sempre tem uma ideologia por trás. Sempre tem algo que olha a casa, quer mudar, mas espera aí, vamos primeiro construir o projeto da casa. Compreendem? Então, hoje o neoliberalismo está em crise, tá certo? Isso aí eu vou mudar depois, tá? Então, hoje o neoliberalismo nas sociedades ocidentais está em crise. Só que aquela questão, a gente não pode voltar também, né, para o estado do bem-estar social, ampliando demais, porque pode dar ruim de novo, é superendividamento. Então, o grande dilema das sociedades na sua organização estatal é pensar que tipo de modelo é mais adequado para a nossa sociedade, considerando tudo aquilo que já foi vivido e vivenciado, tá? É isto. Eu vou parando por aqui porque são muitos conceitos também para vocês verem e eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá?